Ok, pessoal, vamos lá então dar continuidade aqui ao que a gente começou a ver na aula passada, né? Que é um assunto muito interessante e importante, as coleções, né? A gente começou a ver as coleções, a gente usou como contexto, né, para introduzir esse assunto, o exercício de revisão, né, aquela lista que a gente usou no início do semestre para revisar encapsulamento, né, para poder fazer uma introdução do encapsulamento. Então, a gente pegou o exercício número 2 como base, né, que é criar uma agenda para armazenar 10 pessoas. Então, a gente tem, na primeira questão, a criação da classe pessoa, ok? E aí a gente tem na segunda questão a criação dessa classe agenda. E essa classe agenda vai armazenar 10 pessoas, né? E a gente modelou na aula passada como ficaria o relacionamento entre essas duas classes, né? A gente viu que vai haver um relacionamento entre a classe pessoa e a classe agenda, e esse relacionamento é uma agregação. E aí a gente abriu um parêntese para aprofundar mais essa questão dos relacionamentos, né? A gente viu a diferença entre um relacionamento de agregação e composição. Então, quem não assistiu a aula passada, eu sugiro, né, assistir a aula gravada, que está lá no canal. E aí a gente viu exatamente a diferença entre uma agregação e a composição. O que diferencia uma da outra, basicamente, é a exclusividade, né? Então, nesse relacionamento, a gente vai ter uma agregação. Uma agenda, ela agrega, ela possui 0 ou mais pessoas dentro dela, né? Ela vai ser composta por pessoas, pelos dados das pessoas. E por isso a gente vai ter um atributo dentro da agenda que vai ser um array, né? Array que vai armazenar objetos da classe pessoa. E aí a gente começou a implementar usando o array primitivo do Java, vimos que vai necessitar de uma programação, né? De muita programação para a gente controlar a posição que vai colocar no vetor, na hora de inserir, na hora de remover, na hora de buscar. E aí a gente introduziu, né, como alternativa uma coleção chamada ArrayList. E aí a gente viu que essa coleção, que na verdade é uma classe, ela já traz para a gente métodos implementados com toda a codificação que a gente iria fazer. Então a gente tem método para adicionar, para remover, para pesquisar, né? Para fazer tudo que a gente precisa com uma coleção de objetos. Então hoje, né, a gente vai mergulhar fundo aí na coleção, tá certo? O objetivo hoje vai ser esse. Vocês já viram o contexto onde ela vai ser usada, já vimos aqui exemplo de como que a gente vai usar, né? Como que vocês podem usá-la para fazer a segunda questão. Só que hoje eu vou agora mergulhar fundo dentro dessa nova estrutura que a gente vai aprender, ok? Bom, então o que é que a gente vai fazer? Vamos seguir aqui o capítulo 18. Pedir para que vocês lessem esse capítulo, né? E hoje a gente vai dissecar passo a passo esse capítulo aqui, tá certo? Bom, antes de começar, alguém tem alguma dúvida? Algo que não ficou claro, gostaria de perguntar?
Certo. Isso, exatamente. Exatamente. Lá, nos exercícios de fixação, vocês vão ter aqui, vocês vão ter nesses exercícios uma espécie de comparação de tempo de execução entre, né, duas coleções, o Array List e o Linked List, que eu vou falar com mais detalhes hoje, tá? Mas basicamente você vai ver que uma tem um desempenho melhor do que a outra em algumas situações. Mas é exatamente isso daí, Yasmin. Que bom então que você já foi, né? Já fez os exercícios, muito bom. Parabéns. É importante realmente fazer esses exercícios aí de fixação. Ok? E aí, por falar nisso, tá? Eu queria só que depois você me lembrasse, eu não esqueci daquela tua dúvida da interface, né? Se uma interface pode ter atributo ou não, tá bom? Não esqueci dessa dúvida, não. Depois eu queria que você me lembrasse, que aí eu vou explicar, né, com bem detalhes isso daí, com mais argumentos. Porque realmente isso aí é um assunto polêmico. Tá? Aliás, PO é um assunto muito polêmico. Quando você começa a discutir PO com alguém, é como discutir, às vezes, política, religião e futebol. É um negócio que realmente há muitas discordâncias. Tá certo? Então, não discutam PO com seus amigos. Tá certo? Quando eu falo discutir, é no sentido de defender uma posição. Tá bom? Bom, vamos lá. Collections. Então, o que é uma collection? A gente já viu que a coleção, o nome já diz, é um local, ela serve para colecionar objetos. Né? O nome já diz. Você vai armazenar objetos, né, em um local. Basicamente, a coleção, você pode enxergá-la como se fosse um vetor. Eu não estou dizendo que é um vetor, tá? Mas você vai enxergá-la como um local, um repositório, tá certo? Ou um container, né? Algumas pessoas chamam de container, onde você vai colocar lá, armazenar objetos. Então você simplesmente vai ter aqui objetos que vão ser armazenados. Então pega, instancia o objeto, bota aqui. Instancia outro objeto, vai botando aqui. Então você vai armazenando isso daqui, tá? Em locais na memória. E aí há todo um gerenciamento da posição onde ele fica, se o container atingiu a capacidade ou não, ele pode ser ilimitado, então tem várias maneiras de implementar. Mas o que eu quero que vocês enxerguem é que a coleção é um container, é um repositório onde você pode colecionar, armazenar e manipular os objetos que estão dentro dele. Da mesma maneira que um array primitivo. Qual é a diferença do collection para um array primitivo? É que o array primitivo ele é apenas um conjunto de endereços de memória onde você vai acessar usando o índice. Pronto. A coleção ela vai além. Ela tem o quê? Ela tem operações, ela tem métodos já programados para que você use e manipule aquela coleção. Ou seja, você está usando aqui orientação ao objeto. A partir do momento que você tem uma classe que você pode instanciar objetos e usar as operações, né, desses objetos, os métodos, então você está usando puramente o PO. E é isso que a coleção é. Ok? Bom, então vamos lá. A coleção mais básica que a gente tem são as listas.
tá? Ou seja, é uma lista de objetos. Então, o que é que são listas? São estruturas de dados de armazenamento sequencial, ou seja, você vai colocar os dados, né, os objetos armazenados sequencialmente dentro daquela coleção. Como se fosse isso daqui, como se fosse um array, tá? Eles ficam sequencialmente armazenados. Só que, diferentemente do array, as listas, elas não possuem capacidade fixa. Então, isso daqui já é uma grande vantagem. Como a capacidade do array, como a capacidade da minha collection não é fixa, né? Isso já se torna uma grande vantagem em relação ao array primitivo. O array primitivo ele tem uma capacidade, se atingir, eu tenho que tomar uma decisão. A lista não. Eu posso colocar objetos sem me preocupar com o tamanho. Professor, mas como é que ele faz isso? Como é que ele controla? Como é que ele não estoura a memória? Como é que isso aí não é preocupação para esse momento dessa disciplina? Nessa disciplina, a gente apenas vai usar e abusar das listas, tá certo? Detalhes da implementação vocês vão estudar nessa disciplina aqui, ó, no próximo semestre. Tá? Essa disciplina chamada estrutura de dados. Ok? Então, próximo semestre vocês vão entrar dentro dessas implementações e entender o gerenciamento da memória, como é que funciona e tudo mais. É muito interessante isso daqui. Bom, então, o que é que acontece? No Java, tá? Eu vou falar aqui do Java, mas outras linguagens de programação orientadas a objetos também possuem coleções, tá bom? C++, C Sharp, né? Python também. Então, a maioria das linguagens orientadas a objetos já traz coleções implementadas. O que eu vou falar aqui se refere ao Java. Então, o Java tem uma interface chamada list, tá? List é uma interface do Java que vai definir os métodos que uma lista deve ter, que uma lista deve implementar. Então, toda lista, toda classe do Java que vai trabalhar com lista, ela obrigatoriamente implementa essa interface aqui chamada list. Tá certo? Então, relembrando o que é interface, é um contrato, né? É uma espécie de determinação dos métodos que uma classe deve implementar. Então, list é uma interface, ela diz quais são as operações que qualquer classe que implemente uma lista deve ter. E aí vem a pergunta: quais são as classes do Java que implementam essa interface? Tá? As principais são essas três aqui: ArrayList, LinkedList e Vector. Tá certo? Essas são as três principais. Cada implementação tem suas características próprias e vão ser adequadas para contextos diferentes. Tá certo? O entendimento desse contexto, ele vai estar mais claro para vocês na disciplina de estrutura de dados, porque o objetivo dessa próxima disciplina é justamente esse, tá? Que vocês já comecem a ter uma consciência do qual é a melhor estrutura para determinada situação e o porquê que ela é melhor, tá bom? Então, hoje vocês vão apenas saber que existem essas três implementações, tá? Bom, como é que a gente vai declarar essas implementações? Simplesmente criando um objeto, declarando um objeto e instanciando, tá? Então aqui eu vou fazer uso de vou criar aqui um main, só para a gente poder ir executando esses exemplos aqui. Tá? É importante, pessoal, que vocês executem, façam o que eu estou fazendo aqui, né, para que vocês possam se apropriar aí realmente
das estruturas, tá? Muito importante errar, né? Aplicar, errar, compilar, não vai dar certo. Então, isso aqui é importante. Então, eu posso ter aqui, como é que eu faço para declarar uma ArrayList? Pronto. Para declarar uma ArrayList, simplesmente é isso. Obviamente que eu vou precisar importar essa classe aqui, né? Que faz parte desse pacote chamado útil, lá do Java. Ok? Então, o código dela, a implementação dela está aqui dentro desse pacote. Por isso que a gente vai fazer esse import aqui. Bom, se eu quiser declarar uma linked list, a linked list vai ser declarada assim. Do mesmo jeito, eu preciso importar a classe linked list. E se eu quiser criar um vector? Se você quiser criar um vector, vai declarar do mesmo jeito das outras. E aí eu também preciso importar a classe vector. Ok? Apenas isso. Bom, a gente pode aplicar o polimorfismo aqui para referenciar objetos criados a partir dessas classes. Como assim? Imaginem que eu queira criar uma lista, que eu vou chamar aqui só de list. Vou chamar de list. Então, o que é que acontece? Eu posso declarar esse objeto usando a interface que essa classe ArrayList implementa, como a gente viu lá na aula de interface. Eu posso usar a interface para aplicar o polimorfismo. Então, como essa classe ArrayList ela implementa a interface list, eu poderia declarar essa minha variável list dessa maneira. Então, como essa classe implementa essa interface, esse objeto, essa variável aqui, ela pode ser declarada a partir da interface. E aí, quando eu instanciar esse objeto vai ser atribuído para essa variável aqui. Eu posso também fazer o quê? Agora eu vou usar o polimorfismo. Já que essa variável list ela está declarada na interface, eu posso apenas mudar isso daqui, ó. Então agora, em vez de instanciar um objeto como ArrayList, eu estou instanciando ele como linked list. Só que o tipo da minha variável não mudou, continua lá como list. Então estou usando aqui o polimorfismo. E se de repente você perceber, não, em vez de linked list eu quero usar um vector. Então você vem aqui e troca para vector sem prejuízo. Como a tua variável list é declarada como sendo list, né, a interface, então ela vai aceitar o objeto instanciado nessa classe vector. Tá? Então, essa é uma outra maneira que a gente tem também para declarar a nossa lista. Tá certo? Ok. Bom, quais são os métodos que essas classes possuem, né? Como essas classes elas implementam a interface list, significa o quê? Que as três classes possuem os mesmos métodos. Eles só são implementados de maneira diferente, né? Como vocês vão aprender lá em estrutura de dados. Mas o nome dos métodos e parâmetros, né, são exatamente os mesmos. Então, vamos só fazer aqui um teste. Eu vou deixar aqui essa minha lista como ArrayList. E vou fazer aqui o seguinte.
eu vou adicionar alguns elementos aqui, ó. Ele traz aqui um bocado de... Então, o que que aconteceu aqui? Eu adicionei na minha lista, né, o número 258. Aqui eu adicionei na minha lista a string Rafael Cosentino. Aqui eu adicionei na minha lista o número 1575 e 76. Depois adicionei essa string Marcelo Martins. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu rodar isso daqui, ele vai adicionar na minha lista todos esses objetos aqui. Tá. Só tirar aqui essa agenda. Mas por que que ele está sublinhado assim, laranja? Cara, que ele está dizendo que ela está sendo atualizada, mas nunca está sendo consultada. Quando a gente começar a usar ela aqui, aí ela vai sumir, tá? Entendi. Pronto. Agora eu vou só alt.println. Vou mandar executar. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Eu adicionei o número 258, o Rafael Cosentino, o número 1575.76 e o Marcelo Martins. Então, observem que ela recebe, o método add, ele recebe um objeto geral, de qualquer classe. Tá? Então, eu posso colocar qualquer tipo de objeto aqui dentro do add. Tá certo? Atenção para um detalhe. Ele vai falar isso lá na frente, mas eu já vou adiantar agora aqui para vocês, para que vocês possam entender melhor. Object, isso daqui é uma classe do Java, tá? É a classe mãe do Java. Qualquer classe que você tenha no Java é filha dessa classe Object. Então, tudo parte dela. É a classe genérica, tá? E a partir dela, você pode ter todas as outras classes. Inclusive uma classe que você criar. Se você criar uma classe nova chamada pessoa, essa classe pessoa, ela é filha de Object. Então, ela herda todos os objetos lá de Object. Tá? Objetos não, desculpa. Todos os membros, né? Atributos e métodos. Então, uma collection, ela consegue armazenar qualquer tipo de objeto. Então, nesse caso aqui, eu estou adicionando dentro da minha coleção um objeto de que tipo? Integer. Aqui, estou armazenando uma string. Aqui, um double. E aqui, uma string. Ok? Aí, atenção para o que eu vou falar agora. Eu estou armazenando aqui, na minha coleção, um objeto do tipo integer. Eu não estou armazenando um objeto do tipo int. Tá certo? Eu estou armazenando um objeto do tipo double e não um objeto do tipo double. Qual é a diferença aqui?
int é um tipo primitivo de dados do Java, tá? Eu declaro uma variável, se eu declarar uma variável como int, é apenas int. Acabou. Então aqui eu posso fazer x recebe 10, por exemplo. Agora, se eu declaro um objeto como sendo, uma variável como sendo integer, eu estou dizendo que isso daqui, na verdade, é um objeto, no sentido do PO mesmo. É um objeto que possui atributos e possui métodos. Só que ele vai estar armazenando um valor que é inteiro, né, que é do tipo int. Então, quando eu usar um integer, eu vou ter realmente um objeto. É tanto que se eu fizer isso daqui, ó, x ponto, tem uma série de métodos que eu estou, né, que eu tenho disponível para poder trabalhar com aquele, né, com aquele objeto inteiro. Posso converter para double, posso comparar com outro valor inteiro, aí eu tenho um compare to, né? Posso converter para float. Então já tenho vários métodos aqui que estão prontos para mim, né, para que eu utilize da melhor maneira possível, tá certo? Do mesmo jeito é o double, tá? Observe que o integer começa com letra maiúscula, tá? Significando que ele é uma classe. Seguindo a nossa convenção, né? Classe começa com letra maiúscula. Do mesmo jeito, eu tenho double. Se eu criar uma variável como double, D maiúsculo, ela não é uma variável primitiva. O que é primitivo? Tipo primitivo. É aquele tipo de dado que eu não preciso de biblioteca nenhuma do Java. Basta o Java simples e puro para eu criar uma variável primitiva. Agora, se eu quiser usar string, integer, double, aí eu já preciso das classes que compõem, né, o grupo de classes que a gente chama fundamentais, tá? Então, se eu declarar como double, eu tenho aqui um objeto. Aí eu posso usar métodos aqui para trabalhar com aquele número, né, com aquele objeto lá. Ok? Bom, dito isso, agora deve estar mais claro, né, que a string, quando eu declaro uma variável como sendo string, a string não é um tipo de dado primitivo. É porque ela começa com a letra maiúscula, isso já é um indicativo de que ela é uma classe. Então é por isso que quando eu tenho um string, eu tenho uma série de métodos disponíveis, tá certo? Então string é uma classe, tá certo? Tenho também a classe character, né? O que é que acontece? Eu tenho métodos para trabalhar com objetos dessa classe. É diferente de eu trabalhar apenas com o char, né? Aqui eu já não tenho, eu já não vou ter, né, métodos, ó. Tá bom? Então, quando eu estou armazenando dentro de um ArrayList, eu armazeno somente objetos e não tipos primitivos de dado, tá? Como int, double, char. Eu tenho que armazenar um integer, um double, uma string e por aí vai. Bom, então tá aqui nossa lista. Até aqui, pessoal, tá claro? Acho que alguém perguntou alguma coisa. Bom, na verdade, o que é que vai acontecer, Breno? Essa sua pergunta aqui.
Quando eu quero armazenar, o que é que vai acontecer? Como eu estou passando aqui para o Ed o número 258, o que é que o Java está fazendo? Ele está vendo que isso aqui é um número inteiro e automaticamente ele está criando um objeto da classe integer que vai ter esse valor 258 lá armazenado. Então isso aqui é feito automaticamente, tá? Quando eu passo essa string aqui como parâmetro, ele cria um objeto da classe string contendo essa string aqui como valor, né? Armazenado dentro dela. Então, para esses tipos de dado, né, que possuem um tipo primitivo correspondente, com exceção do string, né, ele faz essa conversão automática. Quando eu passo esse número aqui, 1575.76, ele vê, isso aqui é um double. Então, ele cria um objeto double, do tipo double, né, da classe double, e armazena dentro do meu ArrayList. Tá certo? Então, para esses tipos de dado aqui, ele faz isso automaticamente. Para outros tipos de objeto, por exemplo, se eu tiver um objeto pessoa, eu quero armazenar um objeto pessoa dentro desse ArrayList. Aí eu tenho que instanciar, né, criar o objeto, instanciar o objeto e colocar dentro do ArrayList. Ficou claro aí, Breno? Tá. Isso aqui, Ariel, chave valor, depois eu vou falar, tá? Isso daqui é uma coleção, tá? É um hash map que eu vou falar para vocês mais lá na frente, tá? É um tipo específico de coleção. Cara, tu assiste os vídeos do Guanabara, né? Não, o Java, no começo o Java é complicado, cara. Mas depois que você incorpora, né, a filosofia Depois que orientada a incorpora, fica objeto, pior. piora, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Não, mas depois que você entende, né, a filosofia orientada a objeto, realmente, assim, é você ver, não, realmente o Java, ele, ele não é tão complicado quanto eu achava que ele era. Mas ele poderia ser mais simples, né? Ele poderia ser mais simples. Mas, beleza. Só 2 anos, né? Exatamente. Depois de 2 anos, cara, aí pronto, aí é tranquilo. Ficou claro aí, né, Yasmin? Então, esse lance aí dos objetos. Beleza. Ok, diga aí, Davi, levantou a mão. A minha dúvida é sobre esse negócio da classe que você estava mostrando. No caso, o integer ele é uma classe e o valor em si, ele é o quê? Por exemplo, bota lá no código, por favor. O valor 258? Ele é o senhor disse que ele é o objeto, mas ele é esse valor 258. Ele é o valor armazenado no objeto ou ele Em é um o atributo. Ele é armazenado em um atributo do objeto. Vai ter um tá, atributo no objeto, eu não lembro aqui o nome, mas deve ser value, né? Valor. E aí, dentro desse atributo valor, tem um número lá que você está usando. tá. Então é como se fosse um atributo da classe. Como se fosse, não. É um atributo da classe. Só que aí o Java trabalha de maneira transparente para a gente. Por exemplo, se eu criar aqui uma variável dessa maneira, Davi, o que vai acontecer? Eu posso fazer o seguinte: eu não tenho aqui o método setValor, setValue, né? Eu não tenho. Eu não preciso usar getters e setters. Por quê? Porque ele existe uma. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, uma redefinição de operadores. Então, se eu fizer isso daqui, ó, o Java vai aceitar. O comando de atribuição vai servir como o setter dele, né? Ah, Entendeu? Do mesmo jeito que se eu fizer isso daqui, ó, x igual a x mais 10. Aqui
Vou voltar aqui. X igual a x mais 5. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Quando eu tenho essa operação x mais 5, aqui eu estou precisando fazer o get value, né? Pegar o valor desse x. Então, isso aqui já está, né? Ele já faz isso automaticamente, sem precisar usar método. É tanto que ele nem disponibiliza getters e setters para essas classes, tá? Para que não confunda. Então, eu posso usar aqui o x, ele já pega o valor do atributo, soma com 5, e o resultado aqui ele vai atribuir de novo para o objeto x, né? Para o atributo lá do objeto x. Então, isso daqui fica tudo implícito. A gente não precisa se preocupar em usar getters e setters e tudo mais, mas isso internamente é um objeto, tá? Por que ele faz isso? Não deixa getters e setters? Para ficar transparente. Se eu fizer isso aqui, ó, ele não vai sofrer modificação do código. Posso apenas trocar. Mas aí realmente, quando eu coloco o int, ele realmente é um inteiro, né? Aí aqui realmente é um inteiro. É apenas uma área na memória onde vai armazenar aquele valor. Exatamente. Então, se eu estou do jeito que está aí, no list edges, eu estou digitando o valor seco, né? Então, aí eu já subentende que ele é um objeto. Subtende. Ele vai pegar aquele valor e vai converter, transformar para um objeto. Tá bom. E armazenar dentro da minha array list como um objeto. Agora, tudo isso tem a ver com a object lá que você disse? Tem sim. Por quê? Porque a object é a classe mãe. Então a classe integer, ela é filha de object. Então esse método add, ele está definido lá na interface list, né, para receber um object. Como um integer é filha de object, então o add vai aceitar receber um integer. O polimorfismo aí funcionando. Entendi. E se eu adicionar uma string? Como string é filha de object, o add vai aceitar. Polimorfismo funcionando aí de novo. Então Tá bom. vocês estão vendo aí que o polimorfismo ele já está presente, né? Ele vai começar a ficar presente dentro dos métodos que a gente vai usar. Mesmo sem eu, como é que eu posso dizer, programar em classes, eu já estou usando, né? Mesmo se eu Exato. programar nem. Exatamente. Você pode até não estar programando polimorfismo, mas você está usando polimorfismo. Então é interessante entender, né, onde é que vai aparecer o polimorfismo. Se chegar um dia, uma oportunidade, um momento, e você precisar, né, programar o polimorfismo, beleza, uma boa. Mas se você não fizer isso, você vai estar usando do mesmo jeito. Ele está presente aí na vida de vocês, como nesses casos aqui, ó. Beleza. Beleza? Joia. Vamos lá. Boa pergunta, Ariel. Boa pergunta. Então, tem motivo para a gente lidar com tipo primitivo e não com as classes do tipo? Boa pergunta, né? Por que eu vou usar int em vez de integer? Alguém se arriscaria a responder? Qual seria a diferença? Para usar os métodos, não. Para usar os métodos, uma facilidade, é um motivo. Beleza, é um motivo, né? Mas um outro motivo, Para instanciar em outro objeto. instanciar em outro objeto. Eu não Ainda entendi não. a pergunta. Por que usar int primitivo e não integer, a classe? Eu Qual acho que seria o questão motivo? de memória, eu acho que ele fica mais rápido, não? Pronto. A memória aí é uma questão primordial. Por quê? Porque como a gente viu no começo, está sendo interessante esse debate, porque faz toda a diferença. Mesmo que a gente não veja tudo hoje. Quando a gente começou a ver Java, o que é que a gente viu?
Deixa eu abrir aqui o livro azul. Opa. Bom, quando a gente começou a ver o Java, a gente viu o seguinte. É uma linguagem fortemente tipada. Então, de acordo com o tipo de dados que eu escolho, o que é que vai acontecer? Eu vou precisar de uma certa quantidade de memória para armazenar aquela informação. Então, se eu escolho int, uma variável do tipo int, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou reservando 32 bits na memória para poder armazenar aquele número. Agora, quando eu crio ele como integer, como uma classe, né? Como um objeto de uma classe, isso daqui vai precisar mais do que 32 bits. Mas por quê? Porque o objeto, como a gente viu, ele é uma estrutura que possui atributo, que é a variável em si, e tem métodos, né? Então ele na memória, ele precisa de uma estrutura maior, que exige mais memória, tá? Então, o uso do tipo primitivo, ele é menos custoso. Você está usando apenas aquilo, 32 bits, acabou. Você não tem toda uma estrutura por trás, né, para te dar um apoio para executar um método, né, e tudo mais. Até porque quando você executa métodos, você demora mais, porque você está executando uma função, você está chamando uma função. Então, o uso do tipo primitivo, ele se torna mais leve, né? E, consequentemente, mais rápido. Então, essa seria uma vantagem de se usar o tipo primitivo, tá? Agora, se você declarar como classe, você vai ter a vantagem, que eu acho que foi o Samuel, foi o Daniel, não lembro, não reconheci, que ele falou, eu posso usar os métodos, né? Você tem as facilidades aí que um objeto te dá. Então, tudo, pessoal, vai ficar nesse dilema, nessa dicotomia aí de memória e tempo. Se você quer diminuir o tempo de execução, às vezes você precisa, né, mexer com memória. Se você quiser aumentar a tua facilidade, então muitas vezes você vai mexer na memória, aumentar a memória e, consequentemente, aumentar o tempo de processamento. Então, isso aí é um negócio que vocês vão aprender nas próximas disciplinas aí, né? A partir de estrutura de dados. Ficou claro aí, Ariel? Beleza. Isso mesmo, Alejandro. Não tem como herdar mais de uma classe, ou seja, não tem herança múltipla. Mas o objeto, ele é filho de object, sempre. Qualquer classe vai ser filha dessa classe mãezona aqui. E aí você, se quiser, pode dar extends. Isso mesmo. Object é a nave mãe, né? Tudo vem dela. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui para ver se a gente consegue ver mais operações. Método add, aqui ó, uma sobrecarga do add, eu posso passar como parâmetro a posição que eu vou colocar. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho na minha list, aqui eu tenho o número 258. Aí aqui eu tenho uma string Rafael Cosentino.
Gilson, Oi. eu tava lendo aquele livro lá do Deitel, aí assim, tão pesado o negócio, porque assim, tinha parágrafos que eu tinha que ler assim várias vezes para poder entender o que que ele tá dizendo. Isso. Por isso que eu não começo do Deitel. Exatamente por isso. Ele é um livro muito bom, mas é interessante que a pessoa tenha alguma base aí antes para poder entender direitinho o que ele explica. Então, por isso que eu uso ele como livro para aprofundar. Mas vai chegar um dia, Davi, que você não vai querer outro livro. Você já vai ter tudo lá, É, né? entendeu? Mas ele tem tudo sobre Java ou não? Tem. Java e PO. Tem tudo, tem lá. Então, eu não vou só usar, tipo, aqui na disciplina, eu vou usar ele pelo resto da vida, sei lá. Isso. Enquanto você trabalhar com Java, aquele livro lá, ele é específico para Java, né? Mas ele tem conceitos aí que você vai usar. Cara, enquanto você trabalhar com Java, você vai usar ele. Você pode usar ele, aliás. Aí aquela coleção dele é interessante porque ele tem o mesmo livro em várias linguagens. Então você tem o C++ como programar, você tem o C Sharp como programar, é a mesma estrutura, só que aí ele foca numa linguagem específica. Hum, Aquele lá especificamente é Java. Pronto, então o nosso array list está aqui, ó. Ele contém isso daqui, ok? Agora, o método add. O que é que o método add vai fazer? Né? Vamos pegar aqui e vamos rodar esse código aqui. Esse código aqui é que vai acontecer. Ele está passando como parâmetro a posição do array list onde eu quero inserir o elemento. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou rodar, a gente vai ter essa situação aqui. Pronto, a minha lista está aqui. Jonas Hirata na posição 0 e Rafael Cosentino na posição 1. Pronto, está aqui a minha lista aqui embaixo. Ó. É exatamente isso daqui que está na minha lista. Agora, se eu colocar esse terceiro comando aqui, add, vou adicionar o Marcelo Martins na posição 1. Professor, mas na posição 1 já está o Rafael Cosentino. Então, o que é que ele vai fazer? Como eu quero colocar o Marcelo Martins na posição 1, ele vai fazer o seguinte. Ele vai aumentar aqui, vai trazer o Rafael Cosentino para essa posição, que é a posição 2,
e vai colocar o Marcelo Martins na posição que eu quero que ele fique, que é a posição 1. Então ele vai aumenta aqui o meu array, vai arrastar o Rafael para a posição seguinte para botar o Marcelo Martins onde ele quer. E aí a lista vai ficar assim. Então tudo isso está programado dentro, né, dessa versão aqui do Ed, tá? Polimorfismo. Ok? Size, precisa nem dizer, né? Só pelo nome já ele informa a quantidade de elementos que eu tenho na minha lista, né? Então se eu tiver aqui Agora, se, Wilson, por exemplo, eu tenho lá uma lista de 10 palavras. Aí eu quiser colocar na primeira lá no Edge, colocar no index 1. Aí ele vai colocar na 11ª? Não, se tu quiser colocar ele na posição 1, tu tem 10 palavras, né? E tu quer Aham. colocar ele na posição 1, não é isso? É, Pronto. Ele vai pegar todos os elementos da posição 1 até o final, ele vai arrastar para a direita. caramba. Então, o cara que está na posição 10 vai para a posição 11, o da posição 9 vai para a posição 10, o da 8 vai para 9, então ele vai arrastar todo mundo para a direita para que eu bote o cara que eu quero aqui na posição 1. Não era mais fácil ele substituir, não? Não, porque aí você vai perder informação, né? Porque quando você diz isso daqui, que quer colocar alguém numa posição, você está dizendo que quer aquela informação naquela posição e não substituir quem estava lá, tá? Então ela preserva os valores que estão lá. Se você quiser alterar a informação que está numa determinada posição, aí a gente usa outro método. Mas o adicionar, ele realmente ele preserva o que tinha antes. Ele, como o nome diz, ele adiciona, ele não substitui, né? Ele não atualiza. Tá bom. Entendeu aí a diferença? Sim. Pronto. Então o Ed, ele realmente vai fazer isso. Essa daqui, Rafael, Jonas Irata, Rafael Cosentino. Pronto. Então, vou rodar isso daqui. Eu posso usar aqui, por exemplo, o método list.size. O size vai me dizer, né, a quantidade de elementos que eu tenho armazenado dentro da minha lista. Se eu rodar aqui, eu tenho minha lista aqui com os 4 elementos, quantidade 4. Então o size ele já vai dizer para mim, né, quantos eu tenho dentro da minha lista. Também já está implementado isso. Clear, o que é que o clear vai fazer? Remove todo mundo da lista. Tá? Então, se eu fizer aqui fazer a mesma coisa que ele fez, fazer um clear aqui para limpar a minha lista. E aí vou mostrar de novo como é que ficou a minha lista. Então aqui é a minha lista com os 4, beleza. Limpei, agora a lista ficou vazia, quantidade 0. Então clear ele realmente vai limpar a minha lista, né? Tira todo mundo lá dela. Contains, verifica se o elemento está contido na lista, né? Então, por exemplo, ele retorna um booleano, tá? Esse método contains retorna um booleano. Então, se eu botar aqui
Ou seja, ele retorna verdadeiro ou falso. Se eu rodar, vou buscar aqui, quero saber se o Jonas Hirata, né, se a minha lista contém Jonas Hirata. Ele vai retornar, nesse caso aqui, verdadeiro, né, true. Agora, se eu buscar outro nome, por exemplo, esse Daniel Machado, se eu buscar o Daniel Machado, como não existe na minha lista, então ele retorna falso. Então ele já tem lá implementado dentro desse método todo aquele processo para buscar, né? Para fazer lá a busca dentro da minha lista. E aí você não precisa se preocupar com essa implementação. Remove vai remover o objeto. Então aqui eu posso retirar um elemento da lista, né? Então, por exemplo, eu vou remover o Jonas Hirata da minha lista. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro a gente vai verificar se a lista contém, só para testar, né? Vou mostrar a lista, vou mostrar se ela tem ou não o Jonas Hirata, depois vou mandar remover o Jonas Hirata e vou repetir. Vou verificar se o Jonas Hirata está na minha lista. Só para ver que o remove vai funcionar. Então está aqui a lista. Ele verificou, tem o Jonas Hirata. Depois ele rodou esse remove aqui. Ele removeu o Jonas Hirata. O que aconteceu quando ele removeu o Jonas Hirata? Ele vai fazer isso daqui, ó. Quem está aqui na posição 1 vem para cá. Quem está na posição 2 vem para cá. Quem está na posição 3 vem para cá. Então ele sai arrastando todo mundo para a esquerda, né? Para que eu mantenha a minha ordenação lá do índice. Então agora, se eu pesquisar o Jonas Hirata, ele vai dar falso. Ele não existe. Ok? Aí aqui é o Thiago Dias. Peraí, então se eu removo da lista, aquele espaço lá, ele meio que é culpado, né, pelos outros. Isso, exatamente. Para que eu não desperdice a memória. Ele vai estar sempre, né, aproveitando da melhor forma possível os espaços de memória. Tá bom. Isso mesmo. Ok. E eu tenho também aqui remove, uma sobrecarga dele, só que em vez de passar o objeto que eu quero remover, eu vou passar como parâmetro a posição que eu quero remover. Né? Qual é a posição? Então, posso fazer a mesma coisa da seguinte maneira. Em vez de mandar remover o Jonas Hirata especificamente, né, o objeto, poderia mandar remover o cara da posição 0. E aí ele vai lá na posição 0 e remove ele. Como? Trazendo todo mundo para a esquerda, né? Deslocando todo mundo para a esquerda. Então, uma outra maneira de remover os objetos é passando o índice do objeto que eu quero remover. Então, se eu rodar aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Acho que ele já rodou, né? Já. Então, está aqui a lista. Ele tem o Jonas Hirata. Mandei remover o cara da posição 0, que era o Jonas Hirata, e agora ele não existe mais na lista. Então, o remove tem essa outra maneira de ser chamado.
Get é, né, trivial. É para Professor, recuperar o elemento. Opa, se eu remover o último elemento da lista, ele perde, né? A memória, aí ele apaga o espaço da memória. se tu remover o último elemento da lista, tá aqui. Entendi a sua pergunta. Vamos Porque lá. não vai ter mais nenhum elemento que vai ocupar. Isso. Então, vamos supor aqui, eu quero remover o elemento número 3. Seria isso? Isso. 0, 1, 2, 3. Pronto. Isso. Então, ele vai deixar aquela última posição livre. Ele vai liberar, né? Ó. Então, antes eu tinha essas 4 posições aqui ocupadas, agora eu só vou ter 3. Aquela posição que o Tiago ocupava, ela agora está livre para eu usar novamente. Então na memória ainda existe. Exatamente, ainda existe. Tá? Mas na minha lista ele não existe mais. Entendeu a diferença? Sim, entendi. Pronto, né? E aí vem a pergunta, mas como é que ele faz isso? Aí, né, na próxima temporada aí, estrutura de dados, a gente vai ver exatamente como é que a gente implementa isso daí, tá? Mas aí, na minha lista, aquele número lá, o terceiro lá, o índice 3 não existe. Só que na memória está lá, né? Mas aí é uma outra história. Ficou claro aí, né, Yasmin? Sim. Aí entraria Beleza. talvez o garbage collector depois, para se livrar desses espaços? Ou não? Boa pergunta. Pode entrar ou não? Boa pergunta. Dependendo da lista que você estiver usando, vai entrar ou não. No caso do ArrayList, que é esse que a gente está usando, não, ele não entra. No caso do ArrayList, não. Agora, se eu usar um linked list, aí sim o garbage collector aparece, porque o linked list é uma outra maneira de implementar. A gente pode até fazer isso aqui, ó. Se eu mudar para linked list, né? Isso daqui que eu estou fazendo, ele vai funcionar do mesmo jeito que ele funcionava. Qual vai ser a diferença? É só a maneira como isso está implementado internamente. Aí, nesse caso da linked list, é uma situação em que o garbage collector ele entra em cena assim. Exatamente. Ok? Então, eu acho que com esse exemplo aqui, né? Acredito que deva estar começando a clarear, né, a diferença. Eu posso ter a mesma lista implementada de maneiras diferentes. Essa classe, ela implementa internamente, ela tem um tipo de codificação e essa outra classe tem um outro tipo de codificação. Aí, dependendo do contexto, do problema, da sua necessidade, você vai usar uma ou outra. Mas o código em si, ele vai permanecer inalterado. Por quê? Porque ambas as classes implementam a mesma interface. O método de uma, né, a maneira de chamar um método de uma classe é exatamente a mesma maneira de chamar na outra. Tudo isso porque elas implementam a mesma interface. Ok, Yasmin? Ok. Certo. Ok, mas eu senti que ainda ficou alguma dúvida e algo que ainda não ficou, não te satisfez. O que é que foi? Tem alguma dúvida ainda? Não, eu entendi, sim, Tá, essa questão, que beleza. tem diferenças. É porque as diferenças ainda não estão totalmente claras, né? Isso, exatamente. Eu acho que no começo a gente vai usar mais o ArrayList, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Nessa disciplina, vocês vão usar só o ArrayList, é o suficiente. Mas vocês vão ter essa consciência de que se quiser usar outra, pode usar. Não vai ter, nesse momento, para vocês, não vai ter diferença, né? Porque a gente não vai ainda trabalhar com questão de performance, de memória. Então, tanto faz usar uma ou outra. Mas vocês vão usar tudo ArrayList. Tudo ArrayList mesmo. Ok.
Então vamos lá. É exatamente, Ariel, é exatamente isso aí. Ela chega ali e arrasta todo mundo para o lado. Espera aí que esse lugar aí já está ocupado, né? Bom, para substituir um elemento, você pode fazer isso, remover e depois adicionar, tá? Você pode fazer isso. Então você remove, aí todo mundo é arrastado para a esquerda e depois adiciona, aí todo mundo é arrastado para a direita. Só que você pode alterar sem precisar fazer isso. Você pode substituir. E aí, para fazer isso, a gente vai usar esse get aqui, que é exatamente o objeto, né? O objeto, o método que vai acessar um determinado elemento. Aí, a partir do momento que eu acesso ele, eu posso alterar o valor dele. Aí eu não preciso remover e adicionar, tá? Que é o que eu vou mostrar agora aqui, que eu acho que vai ficar mais claro para você. Diga aí, Samuel, que levantou a mão. Minha dúvida é mais sobre se tem como tratar essas listas com mais de um parâmetro, né? Porque a gente só usou um parâmetro, que no caso foi nomes, strings. Eu queria saber se tinha como usar as listas como se fosse uma matriz mesmo. Boa pergunta. Eu posso usar uma lista como se fosse uma matriz? O que é que vocês acham? Vou jogar Eu a acho que é pergunta aí para possível. vocês. Sim. Não. KKK. E aí, pode ou não pode? Eu consigo usar? Eu conseguiria usar como se fosse uma matriz? Bom, a resposta é sim, eu consigo usar como se fosse uma matriz, tá? Mas para eu fazer isso, eu preciso ter em mente o seguinte: o que é uma matriz? Né? Vocês devem ter visto isso, pelo menos ouvido falar disso lá em raciocínio lógico. A matriz, exatamente, Alejandro, né? A matriz nada mais é do que um vetor de vetores. Então, eu tenho aqui, né? Eu posso enxergar a matriz como se fosse um vetor de vetores. Como assim? Falando em termos primitivos. Aqui eu tenho um vetor, posição 0, posição 1, posição 2. Cada posição dessa, eu tenho um vetor. Aí aqui é posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4 e 5. Então, a matriz, na verdade, é um array de arrays, né? Por definição. Então, se a matriz é um array de array, significa que eu posso usar uma array list de array lists, ou seja, dentro de uma posição da array list, eu posso armazenar uma array list. Então, eu teria uma array list principal e cada elemento da array list seria outra array list, como o Alejandro falou aí. Beleza? Ficou claro aí, Samuel? Aí Pode você mostrar teria de uma novo o matriz. esquema? Posso. Aqui, ó. Mas então não seria uma list, de certa forma. Seria uma list e dentro de cada elemento teria uma list. Como assim? Eu vou mostrar isso lá na frente que vai ficar mais claro, porque eu ainda vou precisar falar de algumas coisas, aí você me lembra disso daí, se eu esquecer, tá? Já Ok. eu vou chegar nesse ponto. Mas a resposta é que dá. É só colocar aqui dentro, você coloca um objeto qualquer. Como eu boto um objeto qualquer, eu vou botar aqui um objeto do tipo ArrayList, tá?
E aí eu vou ter isso daí. Mas vamos lá, eu vou precisar falar do get para poder chegar lá, para poder a gente entender. Deixa eu só ver aqui se... beleza, vai dar tempo. Próxima aula a gente vê esse benchmark aqui. Bom, o get recupera o elemento de uma determinada posição, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer isso daqui. Se eu quiser saber quem é o elemento da posição 0, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu vou pegar a minha lista e vou usar o método get. Get 0. Então, pego o elemento da posição 0. Quem é o elemento da posição 0? O elemento da posição 0 é o Jonas Hirata. Então, ele vai trazer o Jonas Hirata e eu vou mostrar aqui o nome dele. Professor, mas ele não está aceitando aqui. Por quê? Aí vem aquela questão da incompatibilidade de tipos. A posição 0 está armazenando, né, uma string. Só que o método get, ele retorna um objeto do tipo object. Né? Já que eu armazeno um object dentro, na hora que eu retornar, ele retorna uma referência para um object. Então, ele vai dar essa incompatibilidade aqui. Tá? Mas, professor, mas o string não é filho de object? É. Então, eu vou ter que fazer o quê? Tenho duas opções. Eu declaro aqui como object, o nome como object, ou eu deixo aqui string e faço o casting, a conversão desse objeto object para o tipo string. Então aqui o get retorna um objeto, uma referência para um object, aí eu converto para string. E aí atribuo para essa variável nome. Ou ainda posso fazer o seguinte, como o get traz um object, eu posso usar o método toString. Converte aquele object para string. Então, tenho aí, né, essas possibilidades. Tá certo? Então, tudo isso porque eu armazenei dentro da minha ArrayList objetos, né, referência para object. Tá ok? Professor, não teria como a gente trabalhar sem precisar fazer isso? Tem. Tem sim. E eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar isso mais na frente, tá? Mas eu vou só adiantar para vocês. Quando você... Não, deixar para falar depois, para não misturar. Estamos já no final da aula. Então, pronto. Então, o get, ele vai me trazer um objeto que está armazenado naquela determinada posição. Se eu quiser o cara da posição 2, vai me trazer 012, Marcelo Martins. Ok? Bom, e o index of? Index of vai dizer o index de um determinado objeto. Na hora que ele encontrar o objeto pela primeira vez dentro da lista, ele retorna a posição dele. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a posição .
em que eu encontro o objeto Jonas Hirata. Então, ele vai fazer uma busca dentro da lista procurando aquele objeto. Da maneira como eu comecei a implementar na aula passada, um for, que começa do zero até o final, aí cada posição ele verifica se tem aquele objeto que eu quero. Se tiver, ele retorna a posição. Então, ele encontrou o Jonas Hirata na posição 0. Se eu quisesse saber a posição do Marcelo Martins, dois. Ok? Então, index of vai me trazer o índice de um objeto. Ok? Bom, para finalizar a aula de hoje, pessoal, eu vou fazer aqui um pequeno benchmark, tá? Uma comparação entre essas três classes. Até aqui, sim, Yasmin, a gente vai usar o get para fazer a substituição. Vamos sim. Então, por exemplo, é melhor pegar num próximo exemplo, que vai ficar mais claro. Mas deixa eu ver se a gente vai fazer aqui. Se eu fizer vou mostrar aqui de outra maneira, tá? Depois eu mostro com o get quando a gente usar classes que a gente vai criar, classes próprias nossas. Eu acho que fica mais adequado. Vou deixar para mostrar o get para fazer uma alteração mais lá na frente. Então é o seguinte. Aqui no caso, nesse exemplo, né, esse método não está lá na apostila, mas eu vou responder logo essa pergunta aí da Yasmin. Então a minha lista está aqui, ó. O cara da posição 2 é o Marcelo Martins. Beleza. Peguei aqui, get2, Marcelo Martins. Aí eu vou usar o método set para quê? Eu vou substituir o objeto da posição 2 por esse aqui, João da Silva. E aí ele substituiu o Marcelo Martins pelo João da Silva. Então, eu alterei, né? Eu substituí o objeto que estava lá por outro, sem precisar remover e adicionar, né? Se eu quiser remover e adicionar na mesma posição, eu posso fazer isso? Pode. Mas aí você vai acabar tendo, né, um processamento aí para poder deslocar todo mundo para a direita, para a esquerda e depois para a direita. O set, ele simplesmente substitui, vai lá naquela posição específica, né? E aí ele troca aquele objeto por outro, sem precisar sair deslocando todo mundo. Ok? Ficou claro aí, Yasmin? Aí Sim, quando a sim. gente for trabalhar
Beleza. Quando a gente for trabalhar com uma classe específica nossa, por exemplo, uma classe pessoa, aí eu mostro o uso do get para a gente fazer essa substituição. Ok? É um exemplo. Beleza. Bom, então, para finalizar aqui, vou fazer só um benchmark, uma comparação. Como eu falei, as 3 principais implementações são essas aqui: ArrayList, LinkedList e Vector. Tá? Do jeito que está aqui, a gente pode... Deixa eu só voltar aqui. O get. O index of. Só voltar aqui para o index of. Então, do jeito que está aqui, a gente está usando, né, nossa classe ArrayList. Ok? Eu poderia trocar aqui para qualquer uma das outras classes. LinkedList. Ou poderia até mesmo usar a Vector. Então, observem que o código ficou o mesmo, a execução é a mesma, o resto aqui do código é o mesmo. Eu simplesmente mudei aqui o tipo, né, a classe que eu estou usando. Então, cada classe aqui, ela tem suas próprias características, né? Sua própria implementação. E o uso dela vai depender do contexto, tá bom? Então, elas têm desempenho diferentes em cada uma das operações. E aí você vai escolher qual é que você vai usar de acordo com a necessidade. Mas como é que vai ser essa escolha? Eu vou abordar isso daqui agora, mas isso não é objetivo ainda dessa disciplina. Aqui o objetivo é apenas apresentar, analisar, escolher o contexto. Vocês vão começar a fazer isso a partir de estrutura de dados, que aí é a disciplina realmente onde é o divisor de águas aí na vida de vocês em termos de programação, tá? Então, o que é que acontece? Quando eu quero adicionar ou remover no final da minha lista, certo? Eu tenho uma lista. Se eu quiser adicionar ou remover no final dela, o ArrayList, ele é uma boa alternativa. E o LinkedList também. Então, em termos de desempenho, as duas, né, são satisfatórias. Agora, se eu quiser adicionar ou remover no começo da lista, por exemplo, se eu quiser adicionar alguém na posição 0 da minha lista, eu vou ter que sair arrastando todo mundo, né, para poder colocar alguém aqui no começo da lista. Nessa situação, a classe ArrayList, ela não é tão boa quanto a LinkedList. A LinkedList, nesse caso, ela tem um desempenho melhor. Agora, se eu quiser acessar elementos por uma determinada posição, como assim? Eu quero saber quem é o cara da posição 2. Né? Eu dou uma posição e eu quero saber quem está lá, usando o método get, né? Por exemplo. O ArrayList ele tem um desempenho satisfatório, muito bom. Já a LinkedList não.
Então, se você tiver um problema que você vai precisar usar uma lista, você vai ter que olhar quais são as operações que você vai mais utilizar. E de acordo com as operações, você vai decidir qual usar, se é a ArrayList ou se é a Linked List. Tá certo? Professor, e a Vector? No caso da Vector, o desempenho dela é um pouco pior do que a ArrayList. Certo? Ela é um pouco pior. Ela é melhor, ela se compara com a ArrayList. Se eu comparar a Vector com o Linked List, vai ser uma comparação parecida com essa daqui. Só que o Vector, em relação à ArrayList, ela é um pouco pior. Tá? Só que por que ela existe? Porque a Vector você vai usar quando você for usar sincronização de threads. Thread é uma técnica de programação que vocês vão usar lá em sistemas operacionais. Ok? Então ainda não vai ser o momento. Mas quando vocês estiverem trabalhando com multithreading, várias execuções em paralelo, ao mesmo tempo, aí a Vector ela tem sentido em ser utilizada. Tá bom? Então hoje, das 3 classes, as 2 que fazem sentido vocês usarem são a ArrayList e Linked List. Tá bom? Só que a que vocês vão mais usar vai ser a ArrayList. Então, na lista do URI que eu vou liberar, podem usar o ArrayList numa boa. Professor, e se eu usar Linked List? Não tem problema. Pode usar também. Mas a ArrayList vai ser aquela lista que vocês vão usar assim como padrão. Tá certo? Bom, então vou deixar aí para vocês esses exercícios de fixação. Tá? Ele faz uma comparação entre o desempenho delas, né? Como a Yasmin já observou. Aí você vê aí que há uma diferença realmente entre a Linked List e a ArrayList em termos de tempo de execução. Tá? Então façam esse exercício aí, é muito interessante ele. Botem para rodar. E aí na próxima aula, a gente vai finalizar esse assunto de collections. Aí eu vou falar de um outro tipo de collections que são os conjuntos, tá? Hoje a gente falou de listas. Próxima aula eu vou falar de conjuntos, tá bom? E aí a gente encerra esse assunto de vez. Dúvidas, perguntas? Exatamente, Yasmin. A Linked List para fazer um get, ela demora muito mais do que a ArrayList. Muito mais. E vocês vão entender essa demora lá em estrutura de dados, quando a gente implementar cada uma delas. Vocês vão entender, então é por isso que a Linked List ela é demorada para acessar por uma posição. Beleza. Pessoal, então é isso. Não dúvidas? Tranquilo? Joia. Então eu vou liberar, mais tarde eu libero a lista lá do URI, tá? Onde vocês já podem aplicar a ArrayList, né, ou Linked List para usar no problema, tá certo? E aí na próxima aula a gente finaliza esse assunto. Então, grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana, até terça-feira. Tchau, Tchau, tchau. tchau, professor. Até terça. Até terça, Gilson. Bom final de semana. Valeu, obrigado. Tchauzinho, Gilson. Tchau, Tchau, Gil. tchau.